Opa, meu nome é Lee e bem-vindos ao Time Nest. Finalmente saiu um novo trailer de Dragon Ball Daima, o novo anime de Dragon Ball que vai sair em outubro desse ano. E pra você que não tá ligado no contexto, Dragon Ball Daima vai ser um anime comemorativo em homenagem aos 40 anos de Dragon Ball. E ele é muito especial não só porque Dragon Ball finalmente tá voltando em formato de anime, mas também porque é um projeto que teve um envolvimento nunca antes visto do Akira Toriyama. Porque assim, o Akira Toriyama ele nunca foi de participar muito dos animes de Dragon Ball. O que ele mais participou foi o Dragon Ball Super, onde ele criava um roteiro base, enviava para Toei e depois revisava alguns conceitos, para poder implementar na história. Mas em Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, por exemplo, a participação dele no anime era bem pequena. As animações que mais tinham envolvimento de Akira Toriyama eram justamente alguns dos filmes mais recentes, como Batalha dos Deuses, Dragon Ball Super Broly e Dragon Ball Super Super Hero. Mas um anime de TV mesmo, que vai ter vários episódios, ele nunca teve uma participação tão grande. O Dragon Ball Daima é o primeiro, porque no Dragon Ball Daima ele revisou os designs, ele criou novos personagens, criou cenários, fez um roteiro detalhado e até mesmo chegou a revisar a animação para ver se estava exatamente do jeito que ele desejava. É um anime de Dragon Ball feito totalmente na visão dele, e isso é simplesmente impressionante. Já seria a coisa mais importante de Dragon Ball desde o fim do mangá original, mesmo se o Akira Toriyama ainda estivesse entre nós. E agora que ele partiu, infelizmente, que é uma coisa que é difícil aceitar até hoje, isso aqui se torna ainda mais especial porque vai ser a última vez que a gente vai ver o Dragon Ball de Akira Toriyama. Então assim, eu entendo quem queria Saga Moro, Saga Granola animada, mas pra mim a importância dessas duas sagas nem se compara com a importância de Dragon Ball Daima. Isso aqui é um nível totalmente diferente. Tanto que o meu hype pro Dragon Ball Daima tá mais em torno justamente desse contexto por volta dele. Porque da história em si mesmo a gente não sabe tanta coisa, então assim, eu só tô curioso pra ver o que eles vão fazer. Porque assim, o que a gente sabe da história, resumindo, é o seguinte: um demônio chegou e mandou uma maldição nos Guerreiros Z, e isso fez todos eles voltarem a ser crianças. E aí nisso o Goku e o Kaioshin vão ter que ir lá pro reino dos demônios para conseguir arrumar um jeito de reverter essa maldição. E junto do Goku e do Kaioshin, outros dois personagens vão acompanhar eles também, e esses dois são demônios justamente lá do reino dos demônios. Um deles é essa demônia mascarada aí. A gente até tem um visual delas, tem a máscara, mas a Toei tá derrubando todo mundo que tá postando isso. Então eu com certeza não vou colocar aqui. Mas se a Toei tá derrubando quem mostra o verdadeiro rosto dela, é porque pode ser uma coisa que realmente seja importante pra história. Já o segundo é esse personagem aí que é o Glório. Sim, o nome dele é Glório, tá? E o Glório, pra quem conhece Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Online, de cara nota que ele parece muito Mira. Mas assim, tirando o fato de que ele é um demônio e que a aparência dele é muito parecida, até o momento a gente não tem mais nenhuma outra semelhança com Mira. A gente não sabe se a personalidade dele vai ter a ver com Mira, a gente não sabe se a origem dele vai ser a mesma, enfim. O que a gente sabe até o momento é que ele é um pistoleiro, ele ataca com armas, e é justamente ele que veio buscar o Goku e o Kaioshin pra ir lá pro reino dos demônios. Por que ele fez isso a gente não tem ideia, mas dá pra gente supor graças a alguns vazamentos do Dragon Ball Daima. Porque de acordo com os vazamentos, depois que o Dabura morreu, começou uma treta no Reino dos Demônios pra ver quem que ia pegar o trono dele. O cara que tava ali decidido já pra ser o novo Rei dos Demônios é esse maluco aqui que se chama Goma. E ele é um personagem bem Akira Toriyama mesmo, Você olha pra ele e nunca imagina que ele é o cara que tá sendo cotado pra ser o Rei dos Demônios. O Goma já apareceu desde o primeiro trailer e muito provavelmente ele é o demônio que causou a maldição no Goku e nos outros. Já que ele estava assistindo lá a saga Majin Buu, então ele deve ter uma noção de quem é o Goku e a galera. Inclusive, os rumores indicam que ele vai criar a própria versão do Majin Buu dele. Eu fico um pouco curioso para ver como é que isso daí vai funcionar. E eu fico curioso também, para caso o rumor esteja certo, de quem serão os outros demônios que vão estar disputando com ele. Porque se ele tecnicamente é o sucessor legítimo do Dabura, ele deve ser algum parente do Dabura, talvez um irmão dele, não sei. Então eu me pergunto quem seriam os outros demônios que estariam querendo esse posto também. Inclusive, um dos motivos que muito provavelmente pode ter levado o Glório a levar o Goku e o Kaioshin pro Reino dos Demônios é que ele pode ser um aliado de uma das outras facções do Reino dos Demônios, Então ele muito provavelmente gostaria da ajuda do Goku para poder derrotar o Goma. Se vai ser isso mesmo eu não sei, mas parece uma história bem interessante. Mas quem eu realmente estou prestando mais atenção é nesse cidadão que parece muito um Kaioshin que fica do lado do Goma. Ele pra mim é o personagem mais misterioso do Daima até agora e felizmente os vazadores nem falaram quem ele é pra poder manter aquele suspense. Porque assim, muito provavelmente ele é um Makaio ou um Makaioshin, que são as versões malignas dos Kaios e Kaioshins. E eles geralmente nascem lá junto com os Kaioshins, mas eles são banidos por Reino dos Demônios. Então talvez ele tenha algum ressentimento com os Kaioshins e por isso ele queira se vingar, queira sair de lá, não sei, mas parece uma coisa que dá pra trabalhar muito bem. E é bem capaz de, na verdade, esse Kaioshin, entre aspas aí, ser o grande vilão final. Porque geralmente em Dragon Ball, o subordinado acaba se rebelando contra o vilão principal. Então eu nem duvido que no final quem mate o Goma seja esse cara e ele assuma aí o grande papel de vilão final. Mas a gente tá bem longe ainda de saber quem é o vilão final, porque a gente mal tem informações sobre o Daima, Mas continuando, é bem interessante como o Reino dos Demônios está sendo
retratado aqui. Porque nas Daisenshu sempre foi descrito, né, que o Makai ele era o oposto do universo principal. Só que apesar dessa descrição, eu sempre imaginei o Makai como se fosse um inferno lá do Dragon Ball GT, por exemplo, né? Que é uma dimensão à parte que a galera fica e é isso aí. Mas o que está sendo retratado no Daima é uma coisa muito mais insana. É realmente um universo negativo, um universo paralelo onde vivem os demônios em vários planetas diferentes. É um conceito que dá para fazer coisas muito interessantes. A gente inclusive viu esse visual aqui, que aparece em vários planetas, né, que a gente vai ver pelo Reino dos Demônios. E cada planeta ele é bem diferente um do outro. Tem até esse planeta aqui que foi o que mais me chamou a atenção, que é o que tem ali o planeta que parece muito dos Kaiyos. Qual que é o contexto para um negócio desse existir lá no Makai? Será que realmente eles vão mostrar um Makaio que vivia lá? Não sei, mas parece muito interessante. E esse conceito de um Goku pequeno explorando o universo parece muito Dragon Ball GT, né? Porque assim, gente, apesar do Dragon Ball Daima muito provavelmente ter uma pegada bem diferente do GT, não dá pra negar que muitos conceitos do GT estão sim sendo usados aqui. A gente tem o Goku viajando com 3 companheiros, sendo que um deles é um cara assim mais esperto, a outra uma menina, né? Então parece muito mesmo a formação do GT. A própria nave também é muito parecida com a do GT e eles vão explorar o universo, né? E eu nem duvido também que tem esferas do dragão nessa história, porque você imaginar um anime que comemora os 40 anos de Dragon Ball não ter esferas do dragão é muito absurdo. Claro que vai ter as esferas aparecendo no primeiro trailer, mas eu não tô falando de tipo aparecer no começo e depois não aparecer mais. Tô falando das esferas realmente serem um ponto crucial da trama. Eu tenho quase certeza que a gente vai ter sim esferas do Reino dos Demônios. A gente até viu um Namekuseidin no primeiro trailer, né? Então guardem essas palavras aí, vai ter esfera lá, eu tenho quase certeza. Nesse trailer, inclusive, apareceu umas esferas azuis que podem, assim, ser só efeito visual, mas parecem esferas diferentes. Enfim, não dá pra negar que isso aqui pega muito da fonte sim de Dragon Ball GT, e eu não duvidaria que talvez lá no final da história uma espécie de Super Saiyajin 4 aparecesse. Mas é claro que também pode não aparecer, né? Então não criem expectativas para não se decepcionarem depois. Mas que pode rolar, pode sim. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui também é que essa cena agora ela ficou um pouco mais clara. É que nos 3 trailers a gente viu essa cena aí da navezinha, né, do Glório, que tá o Goku e o Kaioshin, chegando ali no Reino dos Demônios e encontrando esse bichão com cara de peixe. No começo eu achei que esse bicho aí era o Goma, só que agora vendo assim o visual do Goma mais completo, dá pra ver que é um bicho totalmente diferente. Então eu acredito que esse bicho aí seja meio que um fiscalizador de quem entra e quem sai do Makai. Então meio que só consegue entrar e sair do Reino dos Demônios se você tiver uma certa permissão. É por isso que talvez, né, só o Goku e o Kaioshin vão nessa jornada. Porque talvez só o Glório consiga atravessar para o Reino dos Demônios e na nave dele não tenha tanto espaço. E aí é por isso que os outros guerreiros Z ficariam na Terra e apenas o Goku e o Kaioshin, que seriam os mais importantes para essa trama, seguiriam. É uma pena porque eu queria muito pelo menos o Vegeta acompanhando eles, mas tudo bem, vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, até que deu para tirar bastante coisa interessante desse novo trailer, mas não dá para negar que o Dragon Ball Daima tá com um marketing terrível. Desde que o anime foi anunciado, a gente só teve 3 trailers dele, e nenhum dos 3 tem nem as vozes dos personagens. É só as imagens passando com uma trilha sonora de elevador de fundo. Que assim, a trilha sonora até que é boa, mas pô, a gente já viu ela nos 3 trailers e ela não combina tanto assim pra empolgar a gente pra poder assistir. Eu tô muito empolgado pro Dragon Ball Daima, que nem eu já falei, mas eu não julgo quem não tá. Porque às vezes o cara, ele não tá ciente de todo o contexto por volta do Dragon Ball Daima, de que é uma obra tão importante assim pelo envolvimento com Akira Toriyama. E aí quando ele olha esses trailers que não mostram muito, que não tem nem a voz do personagem, que é a mesma musiquinha sempre, o cara acaba não se empolgando. E quando você soma isso com meses sem nenhum marketing, o cara às vezes até esquece que o Dragon Ball Daima vai sair. E essa estratégia da Toei é exatamente a mesma estratégia que ela usou com Dragon Ball Super Super Hero. Quem acompanhou o lançamento do filme sabe o que eu tô falando. O filme ficava meses sem ter nenhuma coisa relevante e aí do nada apareceu com um trailer meia boca. O Super Hero só foi ter um marketing decente bem perto do lançamento. E isso muito provavelmente está acontecendo porque a Toei está usando a estratégia de segurar tudo até o último minuto para a galera poder se surpreender assistindo mesmo. E é uma estratégia que funcionou com Super Hero, por incrível que pareça. Então, na visão da Toei, eles muito provavelmente acharam que é melhor repetir a estratégia. Então, o Dragon Ball Daima ele deve começar a receber mais atualizações em agosto e setembro mesmo, que são os 2 meses antes do lançamento. E mesmo assim não deve revelar muita coisa, porque uma teoria minha é que eles querem replicar o sucesso do anime de Dragon Ball Super. Porque assim, teve muitos e muitos fatores que fizeram Dragon Ball Super ser um anime de tanto sucesso. Mas um dos principais com certeza foi o fator surpresa, que todo mundo acompanhava semana por semana sem saber o que ia acontecer no futuro. Isso por si só fez a galera se unir em torcida para poder descobrir juntos e na hora e depois discutir com todo mundo o que ia acontecer. E muito provavelmente eles querem replicar isso com Dragon Ball Daima. E no fim até que é legal, eu gosto dessa surpresa, eu gosto que não dê spoiler mesmo. Mas eu acho que eles podiam pelo menos fazer uma divulgação um pouco melhor, sabe?
Tipo, cara, pelo menos lança um trailer com mais trilha sonora, que com certeza tem, lança com voz, mostra umas cenas de ação mais impactantes, mostra alguma coisa pra poder empolgar mesmo o pessoal. E se não quer mostrar muito trailer, pelo menos fica divulgando assim o Daima constantemente, não deixa o negócio parado pra galera só lembrar que vai sair quando for estrear. Mas assim, essa é mais a minha visão, né? Porque se deu certo com Super Hero, quando a gente fala de negócio, de dinheiro pra empresa, tanto faz, né? Eles vão repetir a estratégia. Mas muito provavelmente a Toei tá tentando esconder esse ouro precioso que é o Dragon Ball Daima, justamente, né, pra poder dar aquela surpresa pra gente quando o anime estrear. Porque ele vai ter ali uns 20 e poucos episódios, né? Então vai ser até que bastante coisa pra gente poder acompanhar. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o Dragon Ball Daima. O que vocês estão esperando desse anime? Falem aí que eu quero muito saber. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo vídeo, é muito graças a vocês. Principalmente para quem já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já está apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha acesso a vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!